Gente, eu sou mãe de dois e se tem uma coisa que me deixa mal é ver os meus filhos doentes. Eu tenho certeza que você que tem filho é assim também. No nosso quadro Pergunte ao Doutor, nós vamos trazer orientações aos pais quando levam seus filhos a uma emergência pediátrica. Pergunte ao doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Olá, doutor Joel, bom dia. Obrigada mais uma vez por essa parceria que está dando super certo. A gente tem ajudado a esclarecer muitas dúvidas, né, na área da saúde. Muito obrigada. Queria que o senhor falasse para a gente o que a gente vai conversar hoje e quem o senhor trouxe, né, para essa conversa hoje. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje nós trouxemos para a nossa roda uma conversa sobre os pequenininhos. Nós vamos falar de pediatria e, para isso, eu trouxe a doutora Ana Carolina, que é coordenadora da emergência pediátrica aqui do Hospital Unimed Costa do Sol e é especialista em pediatria pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, Ana. Bom dia, doutor Gel. Bom dia, Gabriela. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. E é um prazer e uma grata oportunidade. Que bom. Então, nós vamos iniciar a nossa conversa falando qual é a maior incidência das patologias que trazem as crianças para a nossa emergência. Certo. A maior incidência na nossa emergência, na grande maioria das emergências do nosso Brasil, são as infecções respiratórias. Definitivamente, as queixas respiratórias e os sintomas febre e tosse são os mais frequentes no nosso serviço. E principalmente aquelas que chamamos, um grupo de doenças que chamamos de infecções via aérea superiores, que englobam amidalite, sinusites, otites, os resfriados, as gripes, e além das infecções respiratórias mais importantes, como pneumonia, asma, essas são as nossas mais frequentes, não as únicas, mas as que a gente mais atende. Mas essas patologias não são mais comuns no inverno ou está mudando isso? Antes tínhamos um pouco esse conceito, né, de serem mais frequentes. A gente ainda tem um período de outono e inverno em que o número aumenta. Mas nós percebemos, principalmente após a pandemia de Covid, que que as doenças respiratórias elas não param o ano inteiro. A gente tem um número bem elevado de atendimentos dessas patologias, e são as mais frequentes independente da época do ano. Então, normalmente, pegando até o gancho dessas patologias, elas acabam as pessoas se contaminam com outras pessoas. Eu não sei se na emergência, seria um bom lugar para as pessoas virem, já que aqui elas vão encontrar outras pessoas com doenças relacionadas exatamente à via aérea. Então, de que maneira a mãe que está em casa, que está nos ouvindo, deve medir isso? Tipo assim, não, esse aqui eu vou levar para a emergência porque realmente a situação está complexa. Mas aqui dá para eu tratar Morar em por casa. Aqui, Eu confesso que eu penso exatamente assim. Quando começa lá em casa aquela tosse, resfriado, eu falo, não, vou tentar aqui. A gente, né, mãe, já sabe algumas coisinhas para fazer, para poder evitar exatamente esse contato com outros vírus e etc. Qual o limite, então, doutora? Tá certíssima. Essa é a orientação que nós pediatras sempre tentamos dar. E aqui eu até abro um parênteses, a gente enxerga a importância do pediatra que acompanha a criança muito nesse momento também, porque é quem vai conhecer o desenvolvimento, os fatores de risco, é familiar daquela criança e que pode dar orientações sobre o que a mãe pode fazer em casa em determinadas situações que são mais frequentes, né? Mas, resumindo de uma forma geral, a gente sabe que uma febre de início precoce, em que a criança esteja relativamente bem, óbvio que no momento da febre a criança fica um pouco mais prostradinha, um pouco mais quieta, mas que baixou aquela febre com antitérmico. A criança está brincando, está aceitando parcialmente os alimentos, aceitando líquidos. Sintomas respiratórios, como coriza, uma tosse mais leve, são sintomas que os pais podem manejar em casa com as medicações que o pediatra que acompanha já orienta. Agora, o que nós alertamos que seja um sinal de alarme para uma vinda à emergência, uma criança com uma febre alta que não cede com medicação, que esteja muito prostrada, principalmente nos períodos que ela não está com febre, então a febre baixou, a criança continua com uma prostração importante, não se levanta da cama, não brinca, não está
ingerindo líquidos é um fator bem relevante para a gente pensar em doenças mais graves, em complicações desses quadros. Então, e desconforto respiratório. O que a gente chama de desconforto respiratório? A criança está com uma respiração muito acelerada ou fazendo Chiado, o chiadinho. chiado, isso mesmo. Então, perceber uma respiração diferente do que é o normal da criança, isso, além desse contexto da febre, né? Também a gente pensa muito na duração do quadro, né? Todos esses quadros mais brandos, causados por vírus, eles são autolimitados. Eles se resolvem independente do que a gente faça, né? As medicações entram para amenizar, aliviar os sintomas. Mas o vírus o nosso corpo vai ser capaz de combater. Então, sempre que a duração do quadro ela se excede aquilo que a gente espera... Quantos dias, mais ou menos? 72 horas é um bom tempo para a gente... 3 dias ali, geralmente é o que... pensar. Isso aí, pra gente pensar. Então, desculpe. Então, vocês já estão mais ou menos orientados em relação a esse time de vir para o hospital ou não vir para o hospital. Mas agora nós estamos numa temperatura que está começando a ficar extremamente alta, né? Nós estamos vivendo aí com 30, 32, 34... e num ambiente de praia, né? Nós vivemos numa cidade de praia. O que a gente pensa logo quando a temperatura sobe é que vai desidratar todo mundo. E parece que os idosos e as crianças são mais propensos a desidratar do que pessoas numa idade mais mediana. Então, o que a gente deve fazer para as crianças, para que evite esse processo de uma desidratação em relação ao calor, em relação a essas temperaturas que estão bem elevadas para nós? Em relação à exposição ao sol, né, a gente tem que ter o cuidado da proteção solar, né, evitar os horários que a gente sabe que a incidência dos raios são mais importantes e acabam aumentando mais a temperatura e aumentando esse risco da desidratação. Então, ofertar mais líquidos de uma forma geral, principalmente a água, e ter muita atenção com isso, né? A criança nem sempre pede, a criança nem sempre gosta muito, então precisa dos pais estarem em cima, atentos. Monitorar a quantidade de urina é uma forma interessante de saber se a criança está desidratada ou não. E ser atento em relação a excesso de roupa para os bebês, por exemplo, né? A gente percebe que às vezes tem aquela tendência dos bebês muito pequenos serem muito agasalhados, muita roupa, e nesse calor a gente tem que ter esse cuidado de deixar eles mais à vontade, mais fresquinhos, uma roupinha mais leve, o que estiver compatível com a temperatura. Então, para a gente minimizar esse risco, principalmente nos bem pequenininhos, de desidratarem com esse calor. Então, quando a gente fala de verão, também a gente lembra de contaminação alimentar, a presença de diarreia, de vômitos. Me parece, você vai tentar esclarecer isso para a população, quando a pessoa tem só diarreia, e permite que ela se hidrate, pelo menos. Mas quando tem diarreia e vômito, e esse vômito não permite com que ela se hidrate de forma adequada, seria o caso, então, que nessa situação seria um dos pontos de trazer para a emergência, quando a criança também tem vômitos? Sim, com certeza. Depois dos quadros respiratórios, essa é a segunda nossa maior queixa, né? E bastante pertinente. Então, uma criança que está com um quadro de vômitos, seja por uma intoxicação alimentar ou seja por uma infecção viral, uma gastroenterite, um fator mais relevante em relação a trazê-la é justamente a persistência de quadro de vômitos. Então, existem medicações que, dependendo dessa orientação prévia, os pais podem tentar usar, mas que nem sempre são eficazes nesse primeiro momento, ou nem sempre a criança consegue ingerir a medicação, dependendo da forma de administração. Então, uma vez persistindo o vômito, houve tentativa de medicá-la, se for o caso, não, e houve persistência, precisa vir, porque é um quadro que tem uma potencial gravidade se não tratado adequadamente. Então, assim, num resumo, me parece que febre que não abaixa, que fica persistente, e que o neném não melhorou quando a febre melhorou, ou seja, permaneceu num quadro mais grave, e que para de urinar ou está cansado demais, são algumas situações críticas que a mãe deve levar a criança
para a emergência. É isso? Exatamente. Temos algumas perguntas aí da plateia? Sim, vamos ver? Vamos sim. Bom dia, doutora. Com o verão chegando, né, as crianças de férias, eu gostaria de saber qual a orientação que você pode me passar em relação à alimentação das crianças para prevenir, né, a diarreia. Bom, obrigada pela pergunta. Acredito que a principal preocupação seja em relação à conservação dos alimentos, né? Conservação dos alimentos e higiene. Então, a gente educar, ensinar bem e ter atenção com... Ensinar as crianças a lavarem as mãos, né, depois de uma ida ao banheiro e antes das refeições, porque acaba que a contaminação é muito através das nossas mãos. E o cuidado nesse calor com os alimentos. Conservação uma temperatura adequada, dependendo do alimento. Conservação com higiene dos utensílios, para os bebês pequenos, um cuidado redobrado com mamadeiras, chupetas, com os copinhos, que às vezes as crianças têm uns copinhos mais difíceis de higienizar. Então, um cuidado redobrado com isso preveniria bastante essa questão das diarreias e vômitos. Tá certo. Temos mais uma pergunta. Oi, doutor, bom dia. Eu gostaria de saber o que a gente pode fazer com as crianças, né, com esse calor que tem feito, para a gente evitar a desidratação. Oi, obrigada pela pergunta. Como eu mencionei, a gente tem que estimular bastante a ingestão de líquidos de uma forma geral, principalmente a água é o melhor líquido, definitivamente, mas sucos, frutas ricas em água, né, refrigerante não, refrigerante a gente vai evitar, mas águas e sucos naturais devem ser fortemente estimulados para a ingestão das crianças nesse período. Monitorar, né, se a criança tem urinado adequadamente e monitorar o estado geral, que uma criança desidratada ela vai comprometer o estado geral, ela vai estar mais caída, vai estar mais quieta. Então, tudo isso são cuidados que a gente pode ter para evitar, prevenir e tratar a desidratação, né, estimulando a ingestão. Pois é, doutora Ana, você tocou num ponto. Parte da clínica mesmo adulta, a nossa maior preocupação sempre é essa, né? Porque as pessoas dizem que bactéria não voa, né? Bactéria é passada de mão em mão. Eu fico imaginando os pequenininhos que vivem com a mão na boca, chupeta. Deve ser muito mais difícil isso. Existem algumas maneiras para tentar fazer isso ficar um hábito mais agradável para elas, de maneira que elas possam usar isso de uma forma mais eficiente? O ideal, pensando nas medidas, né, em relação a isso, é evitar o compartilhamento, né? Então a criança tem os brinquedinhos que só ela manipule, que só ela manuseie, leve a boquinha, porque eles têm, né, os pequenos têm a fase oral, eles precisam explorar o mundo com a boquinha. E em relação aos utensílios e aos próprios brinquedos, uma higiene adequada, né? Dependendo do material, higienizar com álcool 70, assim como as mãos, é uma possibilidade de lavar com água e sabão, então ter uma higiene regular desses objetos, isso minimiza esse risco. E também sempre vale a pena a gente orientar, né, educar as pessoas de uma forma geral, que em mão de bebê a gente não deve ficar manipulando, encostando. Os adultos têm muito essa mania, né, de beijar, né, de colocar a mão ali, às vezes veio da rua, não higienizou, né? Em relação às crianças, eu imagino que à medida que vai crescendo, a questão da educação, né? Acho que esse papel do pai, da mãe, de educar, né? As mãos, faz uma refeição, lava as mãos, eu acho que é muita questão da educação. E emprestar também, né? Aquelas garrafinhas na escola, imagina, um monte de criança, aquelas garrafinhas, todo mundo emprestando ali. Não dá, você tem que ensinar. Essa aqui é sua e acabou, né? Acho que é muito da educação. Eu acho que foi bastante esclarecedor. Agradecer muito a doutora Ana Carolina, que coordena aqui nossa emergência, e saber que nós estamos prontos, né? Mas é bom tentar evitar, se for possível. Muito obrigado, viu, Ana? Eu agradeço.